Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje, gente, eu vim trazer o jeitinho que eu fiz essa decoração aí. Ficou esse pretinho bem bonito com esse topo de bolo bem lindo. Então, gente, vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 18 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura, 15 a 16 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. E o recheio desse bolo foi de doce de leite com brigadeiro. Gente, essa massa de bolo, ela foi feita ontem, né, no dia anterior. E hoje eu não, como ontem foi feriado, né, então eu estava aí sem o corante preto, né, como eu disse aí no vídeo anterior. E ontem foi feriado, não tinha como eu comprar, porque já estava tudo fechado, não tinha como comprar. E o chocolate também, 55% cacau, também não tinha. Então, eu assei a massa ontem e hoje pela manhã, por volta de 8 horas da manhã aproximadamente, eu já estava com meus recheios pronto e recheei o bolo, prensei e deixei na geladeira, tá? Então esse bolo ficou bem fresquinho. Gente, porém, eu não gosto de pegar encomenda com menos de 24 horas de antecedência, tá? De pronta entrega. Geralmente eu pego a encomenda no mínimo com 24 horas de antecedência para dar tempo de descanso de massa, descanso de recheio, tudo isso. Um dia anterior eu fiz a massa e hoje pela manhã eu fiz os recheios e coloquei no congelador para ele esfriar mais rápido, né? E depois eu deixei ele descansando na geladeira, mas ele ficou aproximadamente aí umas 4 horas de descanso, mas esse bolo ia aqui para pertinho, então deu para fazer desse jeito, tá, gente? Mas eu não costumo fazer a encomenda no mesmo dia, tá? Com menos de 24 horas de antecedência. Justamente porque eu gosto desse tempo de descanso, eu gosto que a minha massa, né, ela fica bem estruturada, o recheio se alinha, né, tem esse tempo do descanso para o recheio se alinhar, o bolo é molhadinho, o bolo é recheadinho, então eu gosto desse tempo aí de descanso do bolo, mas esse aí foi bem tranquilo de fazer. Tá, gente? Então, como de costume, eu fiz aí a pré-camada no meu bolo com chantilly bem batido, bem firme, né, bem poroso, para segurar todas as migalhinhas, tapar algumas imperfeições, tirar ali alguns buraquinhos. Em seguida, gente, eu hidratei o meu chantilly. O chantilly que eu tô usando aí é o chantilly da marca Amélia. Eu hidratei o meu chantilly com um pouco de leite condensado e já coloquei aí para quebrar um pouquinho esse branco, um pouquinho de corante preto, tá? E ficou essa cor cinza aí, essa cor bem bonita, gente. Eu achei esse cinza bem bonito. Então, eu coloquei na minha manga de confeitar e venho aí fazendo a minha segunda camada de chantilly. Gente, esse bolo vai ter 3 camadas de chantilly, tá? Eu fiz a pré-camada, agora eu tô fazendo a segunda camada, né, com chantilly cinza, né, com chantilly já hidratado, não tão hidratado, né, mas um chantilly já hidratado. Venho aí com a minha segunda camada de chantilly, alinhando, né, e selando ele em todo o meu bolo, tanto na parte de cima quanto na lateral. Vou passando a espátula, gente, desse jeitinho aí, para poder selar, tá, essa segunda camada de chantilly no meu bolo, para não entrar bolha de ar, tá, gente? Esse bolo vai ser um bolo lisinho, então geralmente as bolhas de ar, gente, aparece bastante quando o bolo ele é todo reto, quando ele não tem espátula de textura, tá? Então esse bolo ele quando é lisinho, o bolo quando é lisinho, ele fica e tiver bolha de ar, ele vai aparecer bastante, tá, gente? Então eu selei bem seladinho esse chantilly no meu bolo. Agora eu vou vir com a espátula de alisar, né, para acertar aí, deixar ele o mais retinho possível. Gente, todas as vezes que a gente passar a espátula e o bolo permanecer com essa imperfeição, esses buraquinhos aí, ó, que vocês estão vendo, significa que ele tá faltando o chantilly ali daquele ladinho, tá?
tá? Então, a gente pega ali, né, como a gente tá tirando todo o excesso, a gente pega o excesso na espátula que sobrou e deposita ele novamente no bolo, mas dessa vez no local correto, onde está tendo a falta de chantilly, tá? Tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Em seguida, a gente volta, né? A gente volta com a espátula pro bolo e vai aí ajeitando de novo, né? Alisando esse bolo o mais retinho que a gente conseguir, tá? Tapando todas as imperfeições ali, né? Tirando o excesso de chantilly, tapando todas as imperfeições e tirando também todos os buraquinhos. Gente, essa minha espátula eu não uso mais para poder alisar bolo para acabamento final, tá? Porque vocês podem perceber que ela deixa aí umas marcações no bolo, tá? E eu quero esse bolo bem lisinho. Então, eu tenho uma outra espátula que eu uso justamente para fazer esse acabamento mais lisinho. Essa espátula, o que que acontece? Todas as vezes que eu vou tirando, né, o excesso com a minha espátula de ferro, desse jeitinho que eu fiz agora, ela vai criando dentinhos, né? Porque acho que não pode fazer, essa espátula é muito molinha, muito maleável, então conforme todas as vezes que a gente vai fazendo, vai passando a espátula para tirar o excesso, ela acaba criando dentinhos, né? Com o tempo ela acaba criando dentinhos. E aí eu tenho uma outra espátula de acrílico de 20 centímetros, que eu já quase não passo tanto, eu presto mais atenção na hora de passar a espátula, e só deixo ela somente para fazer o bolo liso, tá bom? Em seguida, gente, peguei mais um pouco de chantilly, hidratei, coloquei um pouquinho mais de corante. O corante que eu tô usando é o corante, é o preto da Fab. E eu vou deixar esse chantilly, gente, um pouquinho mais molinho, tá? Então, aí eu coloquei um pouquinho mais de leite condensado para poder deixar ele um pouquinho mais molinho para a gente fazer a nossa terceira camada e última camada e dar o tom, né, o tom preto no bolo, tá? Para não criar tanto excesso de corante no bolo. Então, eu fiz uma camadinha com chantilly mais um cinza, né, para não sugar tanto a cor do preto ou não aparecer depois com o tempo, né, que ele vai pegando a cor. E fiz uma outra camadinha com chantilly um pouquinho mais molinho com um preto, né, mais intenso, é uma terceira camada de chantilly, tá? Vim passando a espátula de alisar, a mesma espátula que vocês estão vendo aí, é só mesmo para poder tapar aí essa parte cinza do meu bolo, tá? Então, eu passo a espátula, já é a camada de chantilly, a camada final de chantilly, então eu já faço aí com um pouquinho mais de cuidado, tentando alinhar, acertar, tentando, gente, o máximo possível evitar que ele crie bolhas. Então, vocês vão perceber aí que eu passo a espátula apertando um pouquinho mais, gente, cuidado, tá? Apertando mais um pouquinho esse chantilly no bolo, tá? Selando mais um pouquinho para não entrar bolha de ar, tá? Então, eu selo essa terceira camada de chantilly no meu bolo, vou tirando ali todas as quinas, tirando algumas imperfeições, tentando deixar ele, né, o mais lisinho. Porém, vai vir uma outra espátula e uma espátula mais lisa. Então, essa espátula eu tô usando mesmo para deixar ele mais retinho e ver onde que tá precisando depositar um pouquinho mais de chantilly. Gente, essas fotos desses bolos, se vocês quiserem também usar como foto inspiração para o bolo de vocês, eu tô postando elas lá no meu Instagram, tá? Então, o nome do Insta é Claudinha Festas com 2 S, tá? Então, é @Claudinha Festas com 2 S. A logo é a mesma e o nome também é o mesmo, tá, gente? Só muda o S no final, que aqui é Claudinha Festas com S só no final e no Insta é com 2 S, tá bom? Então, passei ali a espátula mais lisinha. Ah, gente, já ia me esquecendo, para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho de notificação. E se você já chegou até aqui e já está gostando desse vídeo, não se esqueça também de curtir e comentar. Então, passei a espátula aí mais lisinha no meu bolo,
Fiz o espiral na parte de cima, gente, ainda eu não vou limpar o pratinho do meu bolo, tá? Eu vou fazer o que? Eu separei aí um pouquinho de solução alcoólica, uma colherzinha, gente, de café. Então, bem pouquinho de solução alcoólica. No caso aqui eu uso conhaque e tô colocando aí um pouquinho de pó para decoração dourado, tá? Porque eu vou fazer aqueles riscos no bolo. Então, peguei o meu pincel, misturei bem, né? Mexi bem essa cor e vou só tá coalhando aí esse pincel, né, pra entrar esses respingos aí no bolo, tá? Esses respingos dourados. Gente, a coisa mais linda, gente, esse bolo pessoalmente ficou um sucesso. Fiz ele agora, gente, agora pela manhã. Eu tô tentando trazer aí os vídeos que eu tô fazendo os bolos, tudo no mesmo dia. Eu tava com a galeria bastante cheia aqui, o telefone sem espaço, mas porque às vezes não dava tempo, gente, de trazer aqui o vídeo para vocês. Eu tive que apagar bastante vídeo. E agora eu vou tentar fazer diferente, né? Todos os bolos que eu fizer e que eu tiver um tempinho para poder estar postando, porque agora também já tá diferente, né? No começo, lá atrás, quando a gente estava começando a postar vídeo, estava bastante complicado, porque a gente não tinha, no caso eu não tinha ainda noção de estar narrando o vídeo, né? Então, assim, eu errava bastante, voltava bastante o vídeo, e conforme a gente vai fazendo, né, a gente vai pegando mais um jeitinho. É claro que não tá 100%, né, mas aí a gente tá melhorando, assim, não tem mais tanto corte igual tinha antigamente, né, então a gente tá melhorando. Gente, centralizei ali o topinho do meu bolo. Esse topinho de bolo aí é meu filho que faz, ele cortou esse topinho de bolo dourado aí na mão, tá? A gente não trabalha com máquina de corte, ele fez um molde na folha ofício, ele pegou o molde da internet, fez um molde na folha ofício e imprimiu, e depois ele veio com estiletes de precisão, tá, gente? Com a máquina, com a base de corte e estiletes de precisão, e cortou e ficou aí esse símbolo do super-homem, né? Coisa mais linda. E assim ficou o nosso bolo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.